eu estava em uma cidade. Aliás, nós estávamos indo para uma cidade na Turquia chamada Troade. Alguns de vocês já ouviram este nome pelo menos alguma vez. Troade é uma cidade antiga, de uma comunidade cristã maciça. Era uma comunidade fervorosa. O apóstolo Paulo esteve lá. E pelo visto, quando ele esteve lá, não foi de passagem rápida, porque ele deixa lá em Troade livros, ele deixa lá em Troade alguns pertences. Mais tarde ele vai dizer a Timóteo na sua segunda carta: Timóteo, busca para mim, traz para mim. Ele estava preso em Roma, e ele diz a Timóteo: Timóteo, traz algumas coisas que eu deixei em Troade. E quando eu estava indo para essa cidade, junto com aqueles pastores, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, esse é o texto que nós vamos ler. Aliás, coloca para desculpa, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, olha que situação. Paulo dizendo: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, ou como oferta de bebida derramada, e o tempo da minha partida chegou. Essa provavelmente é a última carta de Paulo. Segundo os estudiosos, essa foi a última carta de Paulo, segundo o que se tem relato. Paulo sabia que ele iria partir para o Senhor por aqueles dias, ou pelos próximos dias. E agora ele está numa prisão em Roma. Na primeira prisão em Roma, ele estava em uma prisão domiciliar. Na sua primeira prisão em Roma, Paulo está numa casa. Ele podia receber visita, ele podia desfrutar ali de um aconchego, de um lar. Mas agora não. Agora Paulo está dentro de um calabouço, um local úmido e frio, um local sem condições de higiene, nem o básico. E para quem já foi à Europa, sabe que acontece uma coisa na Europa que não dá para entender. Aqui, quando a gente fala assim, ó, tá 16 graus. 16 graus para nós tá frio. Para nós aqui em São Paulo. Mas parece que 16 graus lá, parece que é 16 graus diferente. 16 graus lá é frio. E tem um vento que sopra, né, do Polo Norte, que é um negócio absurdo. A sensação térmica é sempre 3 para baixo. Se está 16 graus, você vai sentir 13, 12 na pele. Se está marcando 13 graus lá, você vai sentir 10, 9 na pele. É um negócio absurdo. Da outra vez que eu fui para a Europa, eu voltei com a marca, uma dor na testa, um frio, uma friagem na testa que até hoje eu tenho que dormir de touca. Vocês acreditam nisso? Pensa numa coisa feia, o cara dormir sem camisa e de touca. É um negócio horroroso. É um negócio assombroso. Mas eu preciso, porque... E nem que for só para tampar a testa. Muito frio. E agora Paulo escreve na mesma carta a Timóteo. Ele cita isso, que ele está partindo para o Senhor. Ele sente que chegou o momento de se despedir da terra. Mas olha o que ele diz na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo percebeu que estava chegando o inverno. E mais para frente ele vai dizer isso, porque o inverno está se aproximando. Paulo diz: vai ser um tempo gelado, e eu preciso da minha capa. E quando eu vejo Paulo falando sobre traga minha capa, traga meus livros, traga os meus pergaminhos,
Olha, queridos, um pouquinho antes Paulo vai dizer: eu estou prosseguindo para o alvo. Eu não estou mais me importando com coisas da terra. Eu não estou mais preocupado com nada disso. Eu prossigo para o alvo, para receber o prêmio da suprema vocação, a herança que Deus me prometeu. Ele não estava preocupado com muita coisa, mas ele pede para Timóteo trazer algo para ele. Ele poderia dizer: já estou partindo mesmo. Qual o problema? O que eu preciso? Não preciso de mais nada. Mas ele pede para Timóteo: traga para mim algumas coisas que me são importantes. E Paulo é seletivo no que ele pede. Paulo poderia pedir: traga-me um colchão macio, traga-me o carregador do meu celular, não esquece do meu notebook. Mas Paulo é seletivo. Mesmo indo para o céu, mesmo sabendo que eles estariam para a glória, naquele momento ele é seletivo. Ele traz coisas do passado. Ele traz coisas do seu passado, mas ele é seletivo no que ele traz. E a palavra que Deus colocou no meu coração é para nós aqui. Nós precisamos ser seletivos naquilo que nós vamos trazer do passado para o nosso presente e que vai ser útil no nosso futuro. Escute-me, talvez alguém não entendeu. Nós precisamos ser seletivos naquilo que nós vamos trazer do nosso passado. Você não pode trazer qualquer coisa. Não dá para trazer tudo. Eu imagino se Paulo pudesse, numa cultura onde se toma muito chá. Eu acredito que Paulo gostava de beber chá, porque é daquela cultura. Então, eles tomam chá o tempo inteiro. É como mais do que nós aqui, água. O chá turco é muito famoso. Eu acredito que Paulo gostaria de dizer: traga-me o meu recipiente de preparar chá, traga um colchão, traga-me uma coberta de pele de ovelha, traga-me um travesseiro de pena de ganso. E traga também umas barras de chocolate. Traga-me uns docinhos turcos. Mas Paulo, ele diz assim: eu preciso selecionar nesse momento o que eu preciso trazer. Nós erramos muito nisso. Tem coisas que você precisa, escute-me, existem coisas que você precisa realmente trazer do passado. Jeremias diz: eu quero trazer do passado aquilo que me dá esperança. Eu quero alimentar o meu presente com aquilo que me dá esperança. Eu vou trazer do passado para a minha vida presente aquilo que me vai ser útil para o futuro. Quantos de nós, primeiro, nós não somos seletivos naquilo que trazemos do passado? Paulo é seletivo, ele fala: eu quero livros, pergaminhos e a minha capa. É bem provável que ele tinha muitas outras coisas, outros objetos e outras coisas que ele necessitava, mas ele foi seletivo. Eu sinto Deus falando assim: olha, tem coisas que você está trazendo para a sua vida hoje e que não precisaria estar aí. Tem coisas que você traz do passado que não deveria estar no seu presente, porque não é útil para o seu futuro. Existem coisas que nós trazemos do passado que não nos alimenta, não nos traz esperança, não é útil, mas a gente fica remoendo aquilo, trazendo aquilo e carregando pesos. Outros querem trazer tudo do passado, tantas coisas boas quanto as coisas ruins, e fica aquela montoeira de coisas. Não tem como. Cada dia vai trazer as suas necessidades. Agora a gente fica trazendo coisas que não há necessidade.
Você vai conversar com pessoas, elas estão travadas, escute-me, elas estão travadas em suas vidas no presente, por causa de algo que aconteceu há 20 anos. Ei, come on! Você acha que vai viver quantos anos, brother? Ei, irmã, quantos anos mais você acha que vai viver? Você acha que, vou falar na versão turca, você acha que é imorrível? Carregando marcas do passado. Homens que perdoaram suas esposas, mas continuam remoendo. Então não perdoou. Mulheres que perdoaram seus maridos, mas todas as vezes que tem a oportunidade, lançam aquilo em rosto, trazendo coisas que não há necessidade. Coisas que você fez no passado, já pediu perdão para Deus, Deus já perdoou, mas você não se perdoa. E isso é gravíssimo, porque se Deus, que é Deus, o seu Criador, já te perdoou, quer dizer que você é maior do que Deus que não se perdoa? Não aceita o perdão de Deus para viver uma nova história? Não aceita o perdão de Deus para viver uma nova vida? Mulheres que foram marcadas em suas infâncias, em sua adolescência, quando tinha 13 anos, passaram por uma situação difícil. Está com 43 anos, 33, 53 anos, já se passaram 10, 20, 30, 40 anos, e você ainda continua lá no passado, trazendo isso para o seu presente, e dizendo, eu não sou melhor por causa daquilo que fizeram comigo lá atrás. Nessa noite Deus me trouxe aqui para libertar você disso. O Espírito Santo me trouxe uma palavra para dizer a você: comece a selecionar aquilo que você vai trazer para o seu presente, porque é isso que vai mudar a sua história no futuro. E o futuro começa agora. O futuro começa depois do culto, aleluia. Tem gente aqui que vai deixar o passado no passado, vai trazer só o que presta e vai começar a viver uma vida nova. O diabo queria te aprisionar, o diabo queria que você continuasse no passado, mas Deus está dizendo, a partir de hoje, pelo poder que há no Espírito Santo, você vai começar a deixar o que precisa ser deixado para trás, para viver aquilo que Deus tem para você a partir de hoje. Seja livre, seja seletivo para a glória de Deus. Mistura o seu aplauso com glória a Deus aí, senão não vale nada, terra. É hora de começar a selecionar. Paulo entende que algumas coisas do passado lhes era importante. Tem coisa do passado que é importante. Por exemplo, as experiências difíceis são importantes. Os momentos difíceis, eles são importantes. Para quê? Para lembrar que por mais difícil que foi, não foi capaz de te matar, não foi capaz de te derrubar. Por mais difícil que foi aquela experiência, ela não foi capaz de tirar de você o presente e o futuro que Deus tem para você. Paulo é seletivo. Ele fala, eu vou trazer só o que é bom, eu vou trazer o que eu preciso, eu vou trazer para o meu presente o que eu preciso. E olha que o presente que Paulo estava vivendo não era bom. Paulo estava vivendo um momento muito difícil, então ele precisava trazer algumas coisas boas. Imagine você, um homem numa prisão, num calabouço. Olha, higiene zero, alimentação terrível. E esse homem trazendo só coisas ruins do passado, só se lembrando de coisas ruins. Não tem como. Por que a vida de alguém aqui, eu
não sei para quantas pessoas eu estou pregando aqui hoje, mas tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. A sua vida já não é fácil. Você não está vivendo um momento bom. O momento não é favorável. E você só se alimenta das coisas ruins que aconteceram no passado. Aí, meu amigo, aí não tem quem aguenta. É hora de mudar. É hora de deixar o passado no passado. É hora de deixar. Pessoas que ainda estão no luto há 3 anos, já falei sobre isso aqui. É hora de aceitar o que Deus fez. Ficar no luto não vai mudar. Permanecer no luto não vai trazer o ente querido, a pessoa amada de volta. Nós precisamos aprender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele fez o que quis, na hora que quis, e nós não iremos mudar isso. A saudade permanece. Sempre iremos lembrar. Sempre iremos ter saudade de pessoas que passaram pelas nossas vidas e foram importantes. Mas não dá para ficar preso nisso. Não é isso que Deus quer para você. Eu vou dizer aqui pelo Espírito Santo de Deus, não é o que eu acho, é o que Deus acha. Deus não quer você preso nisso. É hora, Deus está falando com alguém aqui, é hora de deixar o luto. É hora de deixar o luto, é hora de sepultar. Foi sepultado no físico, mas em você ainda não sepultou. E Deus está dizendo: eu não estou fazendo mais a sua vida, porque você ainda está lá atrás. Deus não é um Deus de lá de trás, Ele é um Deus de coisas novas. O que Ele tinha que fazer, Ele fez. E pode ter certeza que foi o melhor. Não foi, pode não ter sido melhor para você, mas Deus sabe o que foi melhor. Então é hora de deixar o passado e trazer as coisas boas. Por que não lembrar? Por que não trazer as boas lembranças? Por que não trazer as boas conversas? Por que não lembrar dos bons dias? Tem gente que só lembra do dia do sepultamento, do dia que soube da morte, do dia dos trâmites e do dia do sepultamento, e ficou preso ali naqueles 3 dias, 2 dias. Tem pessoas ficando presas naqueles 3 dias de luto, naqueles 3 dias onde acontece o sepultamento. Mas espera aí, só foi isso? É só isso que você tem de lembrança daquele ente querido? É sério? É sério que o dia mais importante que você lembra, que aquela pessoa que partiu, o dia mais importante, os momentos mais importantes para você foi aquele dia? Não teve uma viagem? Não teve uma conversa agradável? Não teve aquele dia que você deu risada? Por que não trazer essas coisas? Por que não trazer esses dias? Por que não trazer essas memórias? E quando vier a dor da saudade, você dizer: Deus, obrigado por aquele dia que foi muito bom. Obrigado pela vida dela que foi muito boa. Obrigado pela vida dele, Senhor, que passou na minha vida. Obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho, pelo meu irmão. Obrigado, Senhor. Mas eu preciso caminhar. Eu preciso caminhar para chegar no céu um dia. E por que não? E por que não? Se Deus permitir, por que não nos encontrarmos no céu? Por que não? Esses dias eu disse aqui no culto: nós vamos chegar no céu e nós vamos nos preocupar com outras coisas. Verdade. Eu continuo acreditando que quando nós chegarmos no céu, nós não vamos ficar batendo cabeça. Cadê fulano? Deixa eu ver. Não. Eu não acredito assim. Eu acredito que nós vamos chegar no céu, ser impactados pela glória de Deus. Ficar 1 milhão de anos ali olhando e falando: uau, santo, 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 santo. Mas eu estava conversando com o pastor Diego, ele disse: Melqui, vai ser tantos anos pela frente, cara. É uma eternidade pela frente. Deus vai nos dar o privilégio, sim, de nos encontrarmos, de nos conhecer, de ver, de relembrar de coisas boas. Amém. Amém. Que assim seja. Amém. Até porque uma coisa que o pastor Diego estava dizendo para nós, para mim e para alguns pastores, estava dizendo: a mentalidade que nós teremos no céu não é a mesma mentalidade que nós temos aqui na terra. A mentalidade no céu é outra. É uma mentalidade de eternidade. O corpo
O corpo é outro, não é esse corpo físico limitado, é um corpo espiritual ilimitado. E nós sabemos pouco sobre isso, e o pouco que sabemos é suficiente para querer estar lá na eternidade. Então traga a coisa do passado, mas traga aquilo que vai te fazer bem, traga aquilo que vai ser útil. Paulo, por exemplo, ele começa trazendo livros. Ele diz: traga os meus livros. Por que Paulo na prisão ele pede livros? Livro é conhecimento. Trazer o conhecimento que você adquiriu no passado, conhecimento, experiências para o seu presente é bom, é muito bom, porque isso te dá condições de sair na frente de muita gente nesse mundo tão competitivo que nós vivemos. Quem traz conhecimento tem um currículo bom, tem um currículo competitivo. Paulo está dizendo: eu quero conhecimento, mas eu tenho absoluta certeza que Paulo não estava falando de um conhecimento. Paulo não ia ler Harry Potter. Pelo que eu conheço a história de Paulo, pelo que eu leio das cartas de Paulo, ele não disse: traga a minha coletânea de Agatha Christie, traga a minha coletânea de romance. Não, ele diz: traga os meus livros. Livro é conhecimento. Olha o que diz o Salmo 1, como é importante o conhecimento da palavra do Senhor. Traga isso para a sua vida, traga conhecimento. Salmo 1, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, não se deleita no caminho dos pecadores, nem imita a conduta deles. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, tem prazer nos livros do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. E se você fizer isso, ele vai dizer no final: este homem será como árvore plantada junto a uma corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Na outra versão diz: e tudo quanto fizer prosperará. Até hoje você só estava trazendo tristeza para a sua vida. Até hoje você só trazia coisa que não prestava, acumulando a sua vida de coisas do passado que não te acrescentavam em nada. Mas nessa noite Deus está dizendo para você: se você vai obedecer ou não, aí é um outro problema. Mas o que Deus está dizendo é: seja seletivo, comece a trazer conhecimento, traga as coisas boas que você aprendeu para o seu presente e utilize ela para o seu futuro. O diabo quer, irmão, que você continue preso lá, mas Deus está te dando hoje a oportunidade de viver o novo, amém? A segunda coisa que Paulo traz são os pergaminhos. Ele diz: traga os pergaminhos. Os pergaminhos eram os escritos de Paulo, coisas que ele escreveu. São as experiências de vida de Paulo, são as suas experiências com Deus. Agora já não é mais sobre conhecimento, agora já não é mais sobre coisas que ele aprendeu, agora são coisas que ele viveu. Paulo traz as boas experiências, Paulo traz os momentos que ele passa com Deus, e ele escreve. Muitos desses momentos ele escreveu. Paulo está dizendo: eu quero lembrar das coisas boas. Uau! Nos momentos difíceis, mesmo passando por esse momento difícil, eu quero me lembrar das coisas boas. Eu quero me lembrar das coisas boas que me aconteceram. Traga os meus pergaminhos. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembra disso? É hora de começar a trazer os pergaminhos para a sua vida, mas não os pergaminhos de escritos ruins que não vão te acrescentar em nada, que só vão ficar fazendo você ficar com raiva. E vou dizer mais: tem gente aqui que precisa. Ei, irmão, deixa eu falar, vou ensinar mais uma vez, tem muita gente chegando. Você precisa liberar perdão. Liberar perdão é algo poderosíssimo. Pastor, é tão difícil. Eu vou dizer a você por que é difícil. Quando você perdoa alguém, o perdão, ele não faz o outro livre. Muita gente acha
que perdoar é fazer o outro ser livre. Não. Perdoar é fazer você ser livre. Por isso que o diabo não deixa. Por isso que o diabo dificulta. Por isso que todas as vezes que você lembra, o diabo só coloca mágoa, tristeza, raiva no seu coração. Quando você lembra do que a pessoa fez, o diabo vai lá e coloca sentimentos em você. Sentimentos de derrota, sentimentos de raiva, sentimentos de falar assim, que ele se lasque pela vida toda, que ele morra, que ele seja apedrejado. Só que o sentimento que você tem sentido não é de Deus. Porque quando Jesus ensina o Pai Nosso, Ele vai dizer: perdoe as minhas ofensas, ou perdoe as minhas dívidas, da mesma forma que eu tenho perdoado quem me ofendeu e quem me deve. Perdoar diz respeito a ser livre. O outro, ele, para ser livre, ele precisa pedir perdão. O outro, a outra pessoa, para ser livre, ela precisa pedir perdão. Porque se ela não pedir perdão, ela não vai ser perdoada. Mas quanto a você que quer ser livre, quanto a você que quer viver o que Deus tem para a sua vida, quanto a você que já cansou dessa vida de viver passado, quanto a você que Deus está dizendo hoje, quanto a você que Deus trouxe a essa live, ou trouxe a este lugar, quanto a você, Deus está dizendo: eu quero você livre, então perdoa. Pastor, como é que eu faço isso? Tem gente que acha que sofreu alguma situação que te violou a integridade em algum momento. Pastor, eu tenho que ir lá no meu algoz, eu tenho que ir lá na pessoa que maltratou-me e dizer: eu te perdoo. Não, você não precisa fazer isso. Mas você precisa dobrar o seu joelho e em voz alta dizer: Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Em voz alta dizer: Senhor, o diabo não quer que eu perdoe. O desejo do diabo é que eu carregue isso até a minha sepultura. Mas eu ouvi uma palavra do Senhor. Não foi um homem, não tem a ver comigo. É o que Deus tem para você. É a palavra que Deus determinou para o seu coração. Era para hoje essa palavra. Talvez alguém aqui está pensando: por que fulano não está aqui para ouvir isso? Não, a palavra não é para o fulano, é para você. É para você. O outro vai ter um momento dele com Deus. Agora você precisa perdoar. E como? Faça uma oração. Diga, abra a boca, libere perdão. Diga: Senhor, eu perdoo fulano pelo que ele me fez. O diabo não quer que eu perdoe, mas eu perdoo, porque eu quero ser livre disso. Eu quero estar livre disso, eu quero estar limpo disso, Senhor. E eu também quero o teu perdão, por tanto tempo não ter liberado o perdão. E agora você começa a andar livre, de cabeça erguida. E o outro, pastor? O outro é ele e Deus. É ele e Deus, é ela e Deus. No momento certo o Senhor vai tratar o coração, vai cuidar, vai fazer, fica tranquilo. Existem coisas que nós precisamos entender, que as pessoas que nos machucaram, elas machucaram-nos porque elas estavam servindo a Satanás. Porque se elas estivessem servindo ao Senhor, não teriam feito aquilo. Então nós temos que orar para que elas sirvam ao Senhor. Outrora nós também machucamos pessoas, outrora nós também erramos contra as pessoas, e nós temos que pedir perdão. Esses dias eu tive um encontro muito lindo aqui depois do batismo. Uma pessoa aqui, um jovem, se batizou. E o pai dele veio com a mãe. E eu me lembrei de uma situação lá atrás que eu fiz, que eu errei. E quando eu vi aquele cara, eu falei: cara, que bom que você está aqui. Eu queria, fazia pelo menos uns 15 anos que eu queria encontrar aquele cara para pedir perdão. E eu nunca consegui o contato, nunca consegui. Aí naquele dia de batismo ele veio aqui. E eu tive o privilégio de olhar para ele e falar: você me perdoa, cara? Ô Mel, que pô, isso, mano, esquece, velho, isso aí já faz 20 anos. Não, mas você me perdoa? Tá perdoado, então me dá um abraço aqui. Perdoe, peça perdão, deixe o passado no passado, use as coisas boas. E a terceira coisa que Paulo
traz. Eu deixei por último, se bem que ele cita em primeiro, mas eu quis deixar por último, e aqui a gente encerra. Paulo pede a capa. E por que ele pede a capa? E eu deixei por último. Olha que coisa interessante. Eu deixei por último. Mas Paulo, quando pede, ele coloca como prioridade. Ele colocou em primeiro. Traz a minha capa, meus livros e meus pergaminhos. Mas por que eu deixei por último? Porque é um assunto que eu gostaria de trabalhar com calma. Um assunto que eu gostaria de trabalhar com o coração. O inverno estava chegando. Olha só, eu falei para vocês que o inverno estava chegando. 2 Timóteo 4, 21. Quando ele escreve essa carta, ele diz: faça o possível, Timóteo, para vir antes do inverno. A capa iria ajudar Paulo a manter a temperatura do corpo quando o inverno chegasse. A capa iria ajudar Paulo a manter os seus órgãos vitais aquecidos. Coração, pulmão. Ele iria estar aquecido nos seus órgãos vitais, e aquilo iria fazê-lo ter um pouquinho mais de qualidade de vida. A capa, ela iria proteger Paulo do frio e da umidade daquela prisão no inverno. Não deve ser fácil o inverno na Europa. Eu particularmente não estive no inverno. Nunca fui no inverno e estou satisfeito. Eu sempre fui ou no outono ou na primavera. Dessa vez estávamos no outono. Mas no inverno diz que há lugares. Eu estive em lugares que os pastores diziam que a neve chega na cintura. A neve, você não consegue abrir a porta do carro por causa da neve. Imagine Paulo naquele lugar. Ele iria necessitar de algo para aquecê-lo. Em tempos difíceis, inverno é tempos difíceis. Inverno é um tempo onde o humor dá uma baixada. É sério. Eu estava conversando com um pastor agora, e ele serve ao Senhor num país chamado Luxemburgo, no meio da Europa. Um país muito rico, um dos países mais ricos do mundo. Pequeno, mas um dos mais ricos do mundo. Custo de vida altíssimo. E ele é pastor lá. Um grande desafio. E ele disse que no inverno é onde acontecem mais mortes provocadas. No inverno é um tempo onde as pessoas não falam umas com as outras. É onde você não vê o seu vizinho. Ele falou que lá nesse país eles têm uma preocupação muito grande em cuidar das aparências das casas. Então ele diz que o jardim sempre tem que estar intacto, tem que estar lindíssimo. A casa sempre tem que estar conservadíssima. Ele diz que essas questões para ele são importantes. Manter a aparência externa da casa é muito importante naquele país. Mas ele falou: no inverno ninguém faz nada. No inverno ninguém se preocupa com a aparência da casa. No inverno ninguém está se preocupando com grama, com árvore, com pintura, com nada. No inverno é janela fechada o tempo inteiro. Até porque ele disse que o dia começa às 4 da manhã, o sol nasce e se põe às 11 da noite. Então é muito tempo, claridade, tem que fechar tudo as casas. E em tempos difíceis, ter algo para se aquecer é muito importante. Em tempos difíceis, ter algo para proteger os órgãos vitais é de extrema importância. E Paulo está dizendo: olha, traga minha capa porque eu preciso me proteger. Traga minha capa porque eu preciso me aquecer. Traga minha capa porque ela me será útil para proteger os meus órgãos vitais, para proteger a minha vida.
E o que Deus está dizendo para você é: sabe qual é a capa que nós precisamos nos invernos das nossas vidas? É o Espírito Santo. Se tem uma coisa que precisa nos envolver nos dias de inverno da nossa vida, este é o Espírito Santo. Isso não pode faltar. Às vezes, nos dias difíceis, nós nos preocupamos em ter dinheiro. Na maioria das vezes, nos dias difíceis, nós nos preocupamos com recursos financeiros. Nos dias difíceis, nós nos preocupamos com coisas. Nos dias difíceis, nós nos preocupamos com as nossas emoções. Nos preocupamos com coisas que achamos ser necessárias. Nos dias de inverno da nossa vida, nós achamos que coisas vão nos aquecer, pessoas vão ser úteis. Mas o que Paulo está dizendo é: traga a minha capa, porque eu preciso estar envolto nela, eu preciso me proteger nela. Você precisa do Espírito Santo nos dias de inverno. Nos dias de inverno da sua vida, tudo o que você precisa é de Deus. Nos dias difíceis da sua vida, da minha vida, nós precisamos ter o Senhor envolvendo-nos com a sua presença, porque é isso que vai nos aquecer. Irmão, deixa eu dizer a você, talvez alguém aqui pode testemunhar isso. Talvez alguém aqui pode ouvir o que eu estou dizendo e falar: isso aí que você está falando é verdade. Talvez alguém aqui possa dizer: quem aqui em um dia difícil, onde você olhou para o lado e nada podia te ajudar? Alguém passou por um dia difícil aqui, ou por alguns dias difíceis, e neste dia pessoas não conseguiriam te ajudar. Nesse dia dinheiro não conseguiria te ajudar, mas você estava com o Senhor, e o Senhor te aqueceu naquele dia. O Senhor te aqueceu, te deu esperança, o Senhor te deu força, o Senhor te deu ânimo. Naquele dia, você mesmo no dia mal, você chorou e disse: Deus, obrigado, porque o Senhor está comigo hoje. Alguém pode levantar as mãos e dizer: eu já passei por isso, pastor. Quantos podem dizer obrigado por aquele dia, Senhor? Paulo, ele disse: eu preciso disso. Eu preciso, o inverno está chegando. Não pense em você. Às vezes nós criamos falsas expectativas em nossas vidas. Tem pessoas aqui que, quando eu estava viajando, falou: ai, como eu gostaria de viver viajando. Quem aqui pensou assim? Teve alguém aqui que pensou: ai, eu gostaria de viver viajando. Como eu gostaria de viver viajando. Eu acho que isso vai ser maravilhoso. Deixa eu dizer a vocês: enjoa. Enjoa. Primeiro dia, uau, que comida boa, gostosa. Segundo dia, o mesmo tempero, gostoso. Terceiro dia, o mesmo tempero, gostoso. Quarto dia, o mesmo tempero. Tem alguma outra coisa? No quinto dia, você já está procurando alguma coisa, já está inventando outra coisa. Nessa viagem, no último dia de hotel, todo mundo dispensou a janta. Ninguém quis jantar no hotel. Você acredita nisso? Sabe o que nós falamos? A gente quer comer na rua. E eu fui procurar, eu fiquei sabendo que lá tinha um churrasco turco. E os turcos, eles ficam muito bravos quando dizem churrasco grego, viu? E eles dizem: os turcos inventaram o churrasco. Esse churrasco foi um turco, mas o primeiro que chegou no Brasil foi um grego. Então o grego falou que era churrasco grego, vocês acreditaram. Mas é um turco, diz ele. Pode ser que o grego fale diferente. Não vamos entrar nessa briga. Já temos briga demais aqui. No último dia eu queria ir já. Eu fui para a rua. E eu falei para um turco: como chama aquela carne que fica rodando assim? Ele disse: churrasco turco. Eu falei: isso. Aí eu falei para ele: onde tem o bom aqui? O bom, aquele que você gosta, o que você come. O cara tá um vendedor lá. Ele falou:
Você vai aqui, pega ali, depois você desce, depois você vai, depois você... E eu fui, meu. Cheguei no lugar. Maluco. A comida do hotel nem fez saudade. Rapaz, mandei 2 lanchão de churrasco turco. Eu quero voltar ao país, né? Viajar enjoa. Tem gente que fala assim: eu queria ser rico para não precisar de trabalhar. Ficar em casa 30 dias por 30 dias, deitado de frente para uma piscina, enjoa, viu? Por mais gostoso que seja, enjoa. E isso não traz alegria, porque tem muita gente aí que tem uma piscina em cada lugar do mundo que ele quiser. E essas pessoas estão implorando por conhecer Jesus para ter uma nova vida, porque já não tem mais motivação para viver, mesmo tendo piscina no quintal. E não é qualquer piscina. Tem muita gente que acha que se pudesse ficar viajando e ficando em hotéis 4, 5 estrelas a vida toda, iria ficar feliz. Ei, não é isso que vai mudar a sua história. Não é isso que vai aquecer o seu coração. Não é isso que vai fazer você viver feliz. O que você precisa é da capa. O que você precisa é Deus te envolvendo. O que você precisa é realmente, em tempos difíceis, manter o seu coração aquecido no Senhor. Em tempos difíceis, ou até mesmo em tempos fáceis, nada melhor do que você ter a segurança do Senhor. Então, queridos, abandonem as coisas do passado que não servem mais, coisas que vocês passaram. E eu sei que tem coisas muito difíceis, eu sei que tem histórias aqui. Eu às vezes escuto junto com a minha esposa, em alguns aconselhamentos, nós escutamos histórias que nós olhamos e dizemos: uau, como essa pessoa está aqui viva, como ela sobreviveu. Mas pegue as boas experiências, mas aquilo que é ruim, deixe para trás. Traga o conhecimento, traga as suas boas experiências, e traga Deus sempre nos invernos da sua vida, porque isso é importante. Selecione aquilo que você vai carregar para o seu futuro. Se você quer viver uma nova história com Deus, se você quer viver uma vida feliz, selecione o que você vai levar daqui para frente. Selecione as suas amizades. Selecione. Por quê? Porque tem que levar amizades que não acrescentam, amizades que nos puxam para baixo, amizades que nos levam para o inferno, amizades que nos tiram da maior e melhor amizade, que é a amizade de Deus. Precisa selecionar. É necessário. Se faz necessário. E vou chutar o balde, porque eu não ligo para essas coisas, eu não sou politicamente correto, eu chuto o balde mesmo, vou falar mesmo. O ímpio seleciona. Quando a gente vira, vou falar o português aqui rasgado, quando a gente vira crente, muita gente para de andar com a gente. Quando a gente vira crente, muita gente vira as costas pra gente e fala assim: agora virou crente. Eles selecionam. Agora não bebe mais, não serve mais para andar comigo. Agora não cheira mais, agora não serve para andar comigo. O ímpio seleciona. E nós que somos cristãos, que estamos indo para o céu para viver uma vida boa com Deus, uma nova história, não vamos selecionar? Eu me lembro que quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu colava no samba direto. Eu era do samba, aceitei a Jesus Cristo, virei crente. Mas eu queria mostrar para os caras do samba que eu era um crente legal. Eu queria mostrar para os caras do samba que eu era um crente descolado, que eu era um cara que, não, aí, tá vendo, ó, ser crente é da hora também. E aí eu ia pro samba, chegava no samba, muitas vezes depois do culto, ia pro culto, voltava cheio da presença de Deus e falava assim: agora eu vou lá impactar eles, vou lá mostrar para eles como eu estou feliz. Antes eu usava cocaína, agora eu não faço mais isso. Antes eu bebia, antes eu arrumava briga, agora não, agora é só no máximo um veneninho que é uma Coca-Cola. Agora eu tomo suco, agora é água. Agora
tranquilidade, não falo mais palavrão, não falo mentira. Agora eu sou feliz sem o uso de entorpecentes. E eu quero ir lá mostrar para eles. E eu chegava lá e os caras me... E aí, meu, que chegou, mano, pô, da hora, cara. Pô, faz uma com a gente aí. Aí um dia um amigo meu chegou em mim e falou: Melk, se eu fosse você não via mais não, mano. Tô sendo verdadeiro com você. Por quê? Porque você acha que tá sendo legal, mas quando você sai, os caras ficam tirando você, falando aí, ó o crentinho aí, já tá com saudade já, ó. Já tá com saudade. Ele vai voltar. Logo, logo ele sai da igreja e vem pra cá. Ele vai voltar, ele não vai aguentar ficar na igreja não. Tá morrendo de saudade do samba, ó. Tá morrendo de saudade de beber. Tá morrendo de saudade. Um dia eu encontrei um cara e ele disse: e aí, tá na igreja ainda? Como é que é? Tá na igreja ainda? Aquilo ali me virou uma chave. Ainda? Eu falei: ainda não, eternamente, até Jesus voltar. E até o último, até a eternidade. E nunca mais voltou. Chega. E agora, quando eles querem me ver, vem aqui, vem na igreja, vem ouvir a palavra de Deus. Simples assim. E quando você quer fazer um samba, pastor, o que você faz? Eu pego meu violão e meu cavaquinho e faço aqui na igreja, aqui com os manos da igreja, e tá tudo certo. E é um samba de qualidade, 1000 vezes melhor. Pronto, falei. O som é bom, os caras é da hora e a parada é saudável. Queridos, em tempos difíceis nós precisamos da capa, que é o Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 13, aqui eu encerro. O texto diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo avançando para as que estão adiante de mim. E se tenho que levar alguma coisa, olha só, o apóstolo Paulo diz: eu esqueço as coisas que ficaram para trás, mas se vou levar alguma coisa, vai ser o meu conhecimento, vai ser as minhas experiências e a presença de Deus que vai me aquecer nos próximos invernos da minha vida. Se você recebe essa palavra, glorifique o nome do Senhor.